Neoconstitucionalismo. Com as ideias decorrentes do neoconstitucionalismo, concepção defendida no Brasil, aparecem novos métodos de interpretação da Constituição elaborados a partir da doutrina alemã, partindo das seguintes premissas. Direitos fundamentais. Tem normas que se expressam na forma de princípio, muito mais complexa a interpretação de um princípio do que uma norma expressa. Eficácia de cada norma constitucional objeto é muito variada. Ela tem uma variedade imensa em relação ao seu objeto. Tem normas de todos os ramos do direito, essa variedade de objeto e eficácia dificulta a interpretação da Constituição. Ideologia, pré-compreensão. O intérprete acaba deixando que sua interpretação de mundo, sua pré-compreensão e ideologia interfira na interpretação da Constituição. A ideologia, aspectos religiosos, morais, pré-compreensão de mundo influencia muito na interpretação, principalmente da Constituição, do que em outros ramos do direito. Origem compromissória causa grandes conflitos, dificultando sua interpretação. Carga moral e política. O aplicador do direito possui uma margem de ação grande, fazendo com que a ideologia do intérprete seja utilizada quando se interpreta a Constituição Federal. A hermenêutica clássica só resolvia problemas marginais. Partia-se da ideia de que o legislador não erra. Até então, o Código Civil regulava os valores patrimoniais da sociedade. A hermenêutica clássica, na prática, tinha papel secundário, basicamente para os casos de redação confusa e lacuna-omissão. Neste último caso, utilizava-se dos métodos de integração, analogia, costumes e princípios gerais do direito. Resgata-se, com Kelsen, a supremacia da Constituição. Ao assentamento mundial dos sistemas de controle de constitucionalidade até a década de 50, com a exceção da Áustria, não havia na Europa um sistema de proteção constitucional. Nos Estados Unidos, o sistema jurisdicional de controle foi criado em 1803. Em 1920, criou-se o Tribunal Constitucional Austríaco. Só em 1950 foi criado o Tribunal Constitucional Alemão. Com efeito, a criação da nova hermenêutica surge entre as décadas de 50 e 60 na Europa. Na América Latina, por volta da década de 70. No Brasil, os estudos somente foram incorporados a partir da década de 90. Aliado ao resgate da supremacia constitucional, após Hitler, a dignidade humana é caracterizada como núcleo axiológico do direito, isso é, núcleo gravitacional ao redor do qual estão todos os demais direitos fundamentais, os quais, em essência, também existem para proteger a dignidade da pessoa humana. A mudança de paradigma hermenêutico impõe um papel construtivista do intérprete em razão do caráter aberto da Constituição, bem como a adoção de um conceito complexo de norma composto por programa normativo, âmbito ambiente normativo, a norma como resultado de interação dos dois elementos anteriores. Ademais, a Constituição é um ordenamento aberto e não um sistema fechado onicompreensivo. Não contém codificação, apenas um conjunto de princípios concretos e elementos básicos do ordenamento jurídico da comunidade, para o que oferece uma norma-marco. Em razão dessas circunstâncias, surgem outros métodos de interpretação constitucional. Método tópico problemático. Theodor Viveg. Por meio desse método, parte-se de um problema concreto para a norma, atribuindo-se à interpretação um caráter prático na busca da solução dos problemas concretizados. O método tópico problemático se funda na ideia de topos, que é o plural topoi, e consiste nas palavras de Canotilho em esquemas de pensamento, formas de raciocínio, de argumentação, pontos de vista. Estes esquemas de pensamento são extraídos de vários fatores, como doutrina dominante, jurisprudência, senso comum, princípios gerais do direito. O ponto de partida da interpretação envolve uma pré-compreensão do intérprete que se apoia no consenso ou no senso comum. É um método problemático, parte do problema a ser resolvido. Por isso, a sua utilização deve ser direcionada para a resolução apenas de casos difíceis, hard cases, por entender que em questões simples os métodos tradicionais seriam suficientes.
É um método argumentativo. Há uma argumentação em torno do problema para obtenção do resultado normativo. No método tópico-problemático, prevalece a decisão mais convincente, que não necessariamente é a mais correta do ponto de vista da norma. Para a decisão do caso concreto, os juízes discutem em torno do problema, levando os argumentos favoráveis e contrários à solução do problema. Se de um lado o método é útil para a complementação de lacunas, de outro há uma crítica severa pelo fato de se partir do problema, deixando-se a norma de lado para se chegar ao resultado. Por isso, as críticas podem assim ser resumidas. Como o método confere maior importância ao problema, isso gera um casuísmo ilimitado e enseja insegurança jurídica e possível violação da isonomia, já que cada caso será resolvido de uma maneira, uma vez que a solução não parte da norma, mas dos argumentos do caso concreto. Conforme crítica de Canotilho, a interpretação deve partir da norma para a solução do problema e não ao contrário. O intérprete deve extrair qual a norma que se refere ao caso e, a partir da norma, dar a solução ao caso concreto. O método tópico problemático faz justamente o caminho inverso, pois parte do problema para a norma. Isso pode gerar o que Streck chama de solipismo, de modo que, partindo da premissa de que cada um tem uma ideia de justiça, um determinado juiz pode tentar impor a sua visão de justiça e de mundo, o que reforça o risco à insegurança jurídica e casuísmo e, em casos mais extremos, risco de violação ao princípio democrático, democracia representativa. Como o método confere grande importância à argumentação de cada problema, ou seja, como a norma é só mais um topos, isso traz riscos à estabilização da jurisprudência, na medida em que o precedente não é elemento decisivo, mas apenas mais um fator argumentativo. Por consequência, é mais um elemento de insegurança jurídica. Sacou? Durma tarde, acorde cedo, estude com muito sono, mas estude, entendeu? A única coisa que a gente ganha fácil nessa vida é barriga, problema e conta pra pagar. O resto, meu amigo, tem que suar a camisa mesmo.